pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português, e aqui do SEIP nós estamos juntos para mais uma aula. Bem pessoal, na videoaula de hoje nós vamos estudar a oração subordinada adverbial. Vem comigo e vamos descobrir mais sobre esse tipo de oração. Atenção, a oração subordinada adverbial tem esse nome porque ela exerce a função sintática de um adjunto adverbial própria dos advérbios. Observa comigo que eu trouxe uma fórmula que é para você guardar no seu coração. Olha aí, 6C TFP, já está aí, ó, 6C TF, parece até aula de física, aula de matemática, meu Deus, Deus me livre, olha aí, uma fórmula. Vai dar certo, acompanha comigo, hein? 6C, o que é isso, 6C? Ó, 6 orações subordinadas adverbiais começam com C. A causal, a consecutiva, a condicional, a concessiva, a conformativa e a comparativa. 6C é igual a TFP, ó, temporal, final, proporcional. 6C TFP. É isso que você vai guardar a partir de agora para saber que existem, então, 9 orações subordinadas adverbiais e essa fórmula vai ajudar você. Essa fórmula vai ajudar você, acredita em mim. Vamos conhecer uma a uma cada oração subordinada adverbial? Vamos lá. Causal. Trouxe aqui uma palavra-chave que é o porquê. Porquê a palavra-chave para causal? Olha lá. Causal expressa causa. E aqui eu preciso que você fique atento ao seguinte. Dependendo de como for formulada a questão, eu posso ser solicitado em relação ao valor semântico, isto é, a ideia, ao sentido expresso, ou a classificação da oração. O valor semântico da oração subordinada adverbial causal é qual? É o de causa. Então, fique atento a isso e cuidado, ok? Vamos lá. Causal é a classificação da oração subordinada adverbial. Olha o exemplo. As ruas ficaram alagadas. Por quê? Qual foi a causa? Ah, porque a chuva foi muito forte. Olha aqui a oração básica. Olha o segundo exemplo. Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa. Percebe que esse como ele pode ser substituído pelo porquê. Por isso, essa primeira oração é causal. Olha o terceiro exemplo. Já que você não vai, esse já que é outra conjunção que pode ser substituída pela palavra porquê. Outro exemplo, por ter muito conhecimento, olha aí, ó, a causa. Gente, a dica é a seguinte, você tem que se lembrar das conjunções subordinativas adverbiais. Não tem jeito. Então, não lembra? Dá uma pesquisada nas conjunções subordinativas adverbiais, porque elas introduzem as orações subordinadas adverbiais. Beleza? Próxima. Consecutiva. Consecutiva é um nome esquisito. Eu vou escrever aí na tela para você. Consecutiva dá uma ideia de quê? Ó, de consequência. Consequência. Ok? Olha o exemplo aí. Todo mundo deve conhecer uma pessoa, menino, né? E dizer para essa pessoa assim, poxa, mas a fulana é chata que dói. É chata que dói. Pessoa é chata, mas é tão chata que a consequência disso é doer. Percebeu? Olha o segundo exemplo. Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou concretizando-os. Bom, já que ele nunca abandonou, a consequência disso foi concretizar. Olha o terceiro exemplo. Sua fome era tanta, e esse é o exemplo clássico, tá? Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Então, percebam, ideia de consequência, valor semântico de consequência, mas a classificação da oração é oração subordinada adverbial consecutiva. Não confunda, por favor. Vamos adiante. Condicional dá uma ideia de condição. Olha aqui, ó. Básicas, o se e o caso. Se o regulamento for bem elaborado, não haverá problemas. Perceba que qual é a condição para não haver problemas? O regulamento ser bem elaborado. Segundo exemplo, uma vez que
todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Percebam que a condição para assinarmos é que todos aceitem. Continua olhando. Caso você se case, convide-me para a festa. Percebam que a condição para você me convidar para a festa é casar. Outro exemplo, agora saindo desse tradicional, aparecendo na frente. Não saia sem que eu permita. Né? A condição para você sair, então, seria eu permitir. Beleza? Conhecendo os alunos, o professor não os teria punido. Olha só, conhecendo, aí você vai dizer, ué, mas não tem se, não tem caso. Aí, ó, se conhecesse os alunos, percebe que dá para substituir? Então, se você decorar algumas conjunções, você vai conseguir decorar, você vai... Gente, fazer uma pausa. Dica, bizu! Decore as conjunções. Decore as conjunções, porque isso vai facilitar a sua vida na hora de classificar não só as conjunções, mas também as orações. Beleza? Vamos adiante. Já falamos então da condicional, vamos agora à concessiva. Concessiva, palavra-chave é o embora. Palavra-chave é o embora. A concessiva, a ideia de concessão é uma ideia meio esquisita para nós não estamos acostumados com essa ideia, mas nós sabemos que a concessão é uma quebra de expectativa, uma espécie de sentido oposto. Por exemplo, embora tenha corrido, não pegou o ônibus. O que eu espero que alguém corra? Que se alguém pegue o ônibus. O embora, ele marca, então, essa concessão. Beleza? Olha o exemplo que está aí na tela. Embora fizesse calor, levei agasalho. Olha só, embora fizesse calor. O que é normal? O que é normal quando faz calor? Não levar. Percebeu? Olha que exemplo bonito para mostrar que eu sou professor. Que isso, hein? Conquanto a economia tenha crescido, pelo menos metade da população continua à margem no mercado. Fiquei até emocionado, hein? Ó, o que é esse conquanto a economia tenha crescido? Ainda que, percebe que não importa quão difícil seja a palavra, quão esquisita seja, se você conseguir substituir por palavras que você conhece, tranquilo. Só que você só vai conseguir substituir por palavras que você conhece se você decorar as conjunções. Vou repetir, decore as conjunções. Isso vai ser muito importante. Olha um outro exemplo. Fui aprovado sem estudar. Deus me livre, hein? Não adianta ser aprovado sem estudar, porque depois você vai sofrer muito. Olha aí, ó. Sem estudar. Sem estudar é uma concessão. Percebeu? Percebeu? Próxima comparativa. A comparativa dá uma ideia de comparação. Estou comparando os seres. Olha os exemplos. Choveu no Rio de Janeiro como chove em São Paulo. Choveu num lugar como no outro. Falava mais do que papagaio. E aqui eu tenho uma observação importante, gente. Olha só. Essas comparativas, elas podem ter um problema. Às vezes, elas não vão apresentar ali dois verbos, que é o mínimo para eu ter um período composto. Elas vão apresentar um só. Alguns gramáticos vão dizer que esse segundo verbo, nas comparativas, ele está subentendido. Olha lá o exemplo, o segundo exemplo, por favor. Falava mais do que papagaio. Quais são os verbos? Aí você vai dizer, falava e não tem outro. Porque aqui os gramáticos dizem assim, ó, falava mais do que papagaio. Só que para não repetir esse falava, para não repetir, para não ficar feio, o que eu faço? Omito e acaba. Então, essa omissão desse falava, essa omissão do verbo na comparativa é muito comum. E os gramáticos, a maioria deles, consideram isso aqui uma oração subordinada, adverbial, comparativa, ok? Continuando, sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência. Perceba, sempre na comparativa haverá uma relação de comparação entre os seres baseada em termo comparativo, como, feito, igual, tão quanto, e assim por diante. Conformativa.
Fiz o bolo como ensina a receita. Cuidado, porque a conformativa, gente, a conformidade não é uma ideia assim muito natural também para nós. No entanto, você sabe que conformidade lembra que palavra? Pensa aí, 3 segundos. Isso, lembra conforme. Conforme. Então, sempre que você encontrar uma conjunção que seja possível ser substituída pela palavra conforme, você vai perceber que ela expressa ali uma conformidade. Olha lá, fiz o bolo como ensina a receita. Percebe que esse como ensina a receita, eu posso substituir esse como por conforme, conforme ensina a receita. Eu aproveito para dar uma outra dica. Tem gente, não basta só decorar. Outra dica, não basta só decorar. Tem gente que decora assim, o como é um termo comparativo, então ele serve para comparar. Nós já vimos aqui, né, que ele pode se expressar causa, ele pode expressar comparação, ele pode expressar conformidade. Percebeu? Então, cuidado com a forma com que você decora. Decore, mas interprete sempre a partir de um dado contexto. Show? Vamos adiante aqui, ó. Consoante reza, olha que bonito, hein? Consoante reza a Constituição, todos os cidadãos têm direitos iguais. Amém. Isso. Olha só, gente. Esse consoante, você pode dizer, é esquisito, né? Consoante, né? B, C, F, G, isso não é aula de fonologia e fonética? Não. Consoante é uma palavra que pode funcionar seja como preposição acidental, seja como conjunção subordinativa adverbial conformativa. E funcionando como uma das duas, estará lá introduzindo uma oração subordinada adverbial conformativa. Perceba que esse consoante reza a Constituição pode ser substituído por conforme reza a Constituição. Gente, lembra? Por mais esquisito que seja, deu para substituir pela palavra-chave? Matou. Olha o terceiro exemplo. Segundo atesta o resultado, né? Como atesta o resultado, conforme atesta o resultado, estou com Covid-19. Deus me livre, vamos arriscar esse exemplo aqui. Mas olha só, foca nesse segundo. Né? Segundo, conforme, são as duas conjunções básicas da ideia de conformidade. Ok? Vamos adiante. Temporal não é chuva, temporal tem a ver com tempo. Ok? Olha aí os exemplos. Quando você foi embora, a palavra-chave é essa. Guarda no seu coração quando, hein? Palavra-chave. Quando você foi embora, chegaram outros convidados. Olha um outro exemplo. Sempre que estudo, aprendo mais. Quando é que se aprende mais? Sempre que estudo. Percebeu que existe uma relação com o quando? Mal você saiu, ela chegou. E quando é que ela chegou? Quando mal você saiu. Percebeu que existe uma relação também? Então, se você decorar a palavra quando, você não vai ter tanta dificuldade assim. Beleza? Continua observando. Terminada a prova. Agora, esse terminada a prova, qual é a diferença? É que uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Ok? Mas expressa tempo também. Terminada a prova, publicaram um gabarito. Quando publicaram um gabarito? Quando terminou a prova. Final. Final, para além da final do campeonato, né? Nós temos também ali a ideia de finalidade, de objetivo. Basicamente, nós temos a palavra para, ou as locuções para que, a fim de que, ou a preposição a fim de. Essas palavras são as palavras básicas que indicam finalidade. Observa o exemplo aí na tela. Aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos. Qual foi o seu objetivo em se aproximar dela? Foi ficar amigo, né? Então, qual é a palavra que me diz isso? Palavra não. O conjunto de palavras. A fim de que. Introduz uma oração subordinada adverbial final. Felipe abriu a porta para que sua namorada entrasse. Felipe é um cavalheiro, hein? Que isso, hein? Cavalheiro, Felipe. Olha só. Para quê? Para que introduz a ideia da oração, que também expressa a mesma ideia de finalidade. Ok? Proporcional. Proporcional é aquela que dá a ideia de proporção.
a proporção que estudávamos, né? Você pode decorar então a proporção que, a medida que, ok? Só não decora na medida em que, porque aí é outra história, ok? Na medida em que é totalmente diferente que a medida que. Cuidado, hein? Cuidado. A medida que expressa aí, ó, a proporção. Vamos ver os exemplos aí. A proporção que estudávamos, acertávamos mais questões. Quer dizer, à medida que estudávamos, ideia de proporcionalidade, oração subordinada adverbial proporcional. Visito meus amigos à medida que eles me convidam. Aí, ó, à medida que eles me convidam. Quanto maior for a altura, que mudou um pouquinho, né? Quanto maior for a altura, maior será o tomo. Uma última observação, posso ainda me aproveitar dessas orações proporcionais para perceber o seguinte. Quando a oração adverbial aparece na frente, aparece separada por vírgula. Quando não, ó, aqui, ó, bonitinha, no lugar original dela. Quando aparece na frente, separada por vírgula. Essa é uma regra que você pode, então, decorar, beleza? Por fim, olha o print. Olha o print passando aí, olha o print passando aí na tela. Temporal, final, proporcional, causal, consecutiva, condicional, concessiva, conformativa e comparativa. 6CTFP. Fórmula para você decorar aí as orações subordinadas adverbiais. E spoiler, fórmula também para você decorar as conjunções subordinativas adverbiais. Beleza? Bem, por hoje é só. Foi um prazer inenarrável revê-los. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço virtual e tchau!